O outro que eu tento despertar com a minha arte é essa pessoa que não está enxergando o que está na frente dele. Porque nem tudo é racionalizável às vezes, né? Nem tudo a gente consegue colocar em palavras ou consegue fazer sentido dentro de um outro olhar, de uma outra lente, mas às vezes através da arte, através do sentimento, que aquilo mobiliza, a gente consegue conectar mundos. E aí, conectando mundos, a gente consegue fazer essa disputa por um projeto político, um projeto de sustentabilidade e um projeto de vida. Eles conversam com as pessoas a partir dos sentimentos, né, e da emoção. E a gente fica tentando provar por A mais B, por números e por tabelas e por infográficos, e às vezes a gente precisa tocar as pessoas. Qual é o poder da arte como transformação e ferramenta para a ação climática? Esse é o videocast da Virada Sustentável, o maior festival de sustentabilidade da América Latina, que reuniu os principais especialistas e atores dessa mudança para pensar São Paulo, o Brasil e o mundo em diálogo às vésperas da COP30. Nessa 15ª edição do evento, tivemos debates sobre políticas públicas, consumo consciente, justiça climática e muito mais, diretamente do Centro Cultural São Paulo. Agora, você escuta todos aqui. Rafael Vilela, fotógrafo documentarista. Fala do Vitor, tem uma grande amiga, Maria Graciada, que é uma indígena tupinambá, que cresceu em contexto urbano, no Rio de Janeiro, mora na Bahia, mas ela fala que ela anda com uma agulha na mão, furando bolhas e conectando mundos, né? E que é uma frase que ela, como articuladora indígena, né, fala com um gringo lá em Londres, um dia, no outro ela está falando com a base do movimento indígena, e acho que tem essa dicotomia louca, assim, né, da arte, e ela como uma artista também, acho que uma liderança indígena, eu acho que tem, que é uma coisa que eu vejo muito no jornalismo, vejo muito na arte como um todo, assim, essa capacidade que a gente tem de abrir a percepção das pessoas e ao mesmo tempo, de alguma forma, conectar coisas muito diferentes, assim, né. E aí, falando do outro, eu vou aproveitar para contar um pouquinho do meu processo como alguém que está documentando. Eu estou documentando os Guaranis no Jaraguá há 5 anos, né? E por muito tempo eu achei que eu estava lá para contar a história dos Guaranis, que ninguém sabia, no meio da metrópole. E acreditei nisso por um tempo, assim, até eu entender que, na verdade, primeiro, eles já estão contando a história deles há um bom tempo, né? Desde sempre, tem milhares de anos, mas pelo menos nos últimos 500 anos eles sempre te contaram a sua própria história. Mas eu fui entendendo que, na verdade, eu estava falando e narrando nas minhas imagens sobre a ignorância branca, na verdade, que desconhecia completamente. Eu demorei 30 anos morando em São Paulo para saber que tinha aldeias indígenas no entorno do Pico do Jaraguá. E imagino que muito mais gente não saiba. Então eu fui entendendo que, na verdade, eu estava narrando essa ignorância minha, né, e das pessoas da cidade sobre a existência dos Guaranis, mas também sobre o território, né? O que era São Paulo antes de ser uma megalópole, né? Que território é esse, né? Esse planalto que tinha cerrado, Mata Atlântica, mangue, né? É um lugar muito rico, biodiverso, com muitas espécies, com muitas, né, populações indígenas que já ocupavam a beira do Tamanduateí e do Anhangabaú há milênios, né? Então eu fui entendendo que era um pouco o outro, talvez fosse dentro de mim, assim, de alguma forma, tentando pegar um pouco a sua provocação, que era muito menos sobre os Guaranis e muito mais sobre a gente, assim, né, sobre essa nossa cegueira mesmo, né, que chega aqui de forma arrogante em 1500, de alguma maneira. Expor a sua ignorância, porque ela também reflete nos outros ignorantes. Né? Não, completamente. Acho que tem muitos ignorantes para a gente se formar juntos e aprender, né, porque eu acho que quando a gente olha para a aldeia como um lugar de aprendizagem, a gente está falando disso. A gente tem muito mais para aprender lá do que ensinar, né? Tem muito mais conhecimento ali para ser absorvido, pensando que a gente talvez seja a única forma da gente criar uma forma de sobreviver a essa crise climática possível, né, para além do desmatamento e de várias outras questões, se a gente não mudar a nossa forma de vida na cidade. E eu acho que os Guaranis aqui em São Paulo, eles são um exemplo disso. Eles são contemporâneos e conterrâneos à maior cidade das Américas e estão mostrando que tem outro jeito de morar, né, de viver, de se ver como natureza, de estar com o pé no chão, literalmente, né? A gente sempre tem umas 20 camadas separando a gente da terra, né? O tênis, é o chão, é o concreto. E eles estão lá em contato, literalmente, com a terra, assim. Então, eu acho que está um pouco nesse lugar. Assim. Então, eu acho que ir para as aldeias é uma forma de refletir profundamente, assim, sobre a nossa prática. E é difícil separar, né, o que é arte e o que é ativismo, assim, né, num ambiente de aldeia. Eu acho que eles, né, os Guaranis especificamente, com quem eu trabalho há mais tempo, isso tá, né, a existência deles é um ativismo cotidiano e, ao mesmo tempo, eles são
a arte está em tudo, né? Quando você escuta uma criança falando Guarani BA e aprendendo Guarani antes do português, para mim isso é uma forma de arte profunda, assim, né? Então, eu acho que falando um pouco desse lugar onde eu estou bastante, assim, eu acredito nisso. Eu venho do jornalismo, então a minha formação está muito mais nesse lugar da informação, né? Da contextualização histórica, né? Entendo o jornalismo como um pouco a prática da história no tempo presente, assim, e acho que essas intersecções, né? Acho que também reforçando o Thiago aqui, eu acho que o jornalismo pode ser bem chato, né? Pode ser bem careta, assim como o ativismo estreitamente pode ser uma coisa bem difícil de gerir, né? Das pessoas absorverem. Eu acho que trabalhando com imagem dentro do jornalismo sempre foi uma forma de tocar as pessoas a partir do sentimento, né? A partir da sensação, que eu acho que é o que principalmente o campo, né, talvez menos afeito ao nosso debate aqui, né, mas pensando numa ultradireita, né, esse campo reacionário que cresce, faz muito bem, né? Eles conversam com as pessoas a partir dos sentimentos, né, e da emoção. E a gente fica tentando provar por A mais B, por números e por tabelas e por infográficos, e às vezes a gente precisa tocar as pessoas, né? Então, eu acho que a contação de histórias é ainda, e cientificamente comprovada, a forma mais efetiva de transmitir memória e conhecimento que existe, né? Então, eu acredito muito nessa fronteira borrada entre arte e informação, né? No meu caso, como jornalista. Mundano, ativista. Tive o privilégio já de ir lá e conhecer e fazer ativismos, inclusive com os Guarani. Pintamos na margem do rio Tietê, contra o marco temporal, até com o Rafa também fizemos coisas na crise hídrica, sempre tentando chamar a atenção do outro, que muitas vezes é nós mesmos, mas com certeza a gente está falando dessa pessoa que vive individualmente, só pensando nela, só pensando no lucro, só pensando e querendo mais, que é na verdade boa parte da população do Banco, boa parte da população de São Paulo, boa parte da população do Brasil e do planeta. Então, assim, pelo menos o outro que eu tento despertar com a minha arte é essa pessoa que não está enxergando o que está na frente dele. Então, por exemplo, eu mesmo não sabia da história indígena que tinha em São Paulo. Então, porque o que vem nos livros, mesmo estudando, eles falam lá que foi tipo paz e amor aqui, e que eles ficaram bem. Então, não, foi tudo sangue, gente, aqui. Então eu pintei no Marco Zero de São Paulo, um prédio lá, que eu pintei a figura do Ari Uruauau, que foi um outro indígena também assassinado, além de tantos outros, por defender sua terra, mas para dizer que ali também é terra indígena. E aí a gente fez uma coisa que foi reveladora. A gente que mora aqui em São Paulo, ou que está em São Paulo, que, por exemplo, eu não conhecia a história da fundação de São Paulo, eu conhecia a história que me contaram, mas a gente foi com os indígenas reescrever essa história, recontar, e fizemos um tour, inclusive com os guias do centro de São Paulo, para recontar essa história, trazendo também a versão indígena. Então tudo ali era terra indígena. Inclusive, eu fui lá com uma enxada e comecei a cavar no Marco Zero, peguei a terra e foi a minha tinta para pintar o muro. Então isso é até revendo a minha forma de pintar. Como é que eu posso pintar causando menos impacto? Eu não tenho que inventar nada, é só eu usar a tinta que a gente usou por mais tempo na nossa vida, que é a terra e o carvão, que eu também tenho usado em pinturas. E quem usa isso? Os povos originários, que usam isso há milhares de anos. Então, um outro painel que eu pintei aqui em São Paulo também, fui coletar nas queimadas de alguns biomas do Brasil, Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica e Pantanal. Eu ia lá para coletar as cinzas das queimadas, ou seja, a floresta em pó. Aí eu pegava a floresta em pó para fazer um grito pela floresta em pé. Então eu pintei aqui em São Paulo também um outro mural, com mais de 1.000 metros quadrados, mostrando um pouco isso. Então eu tenho procurado fazer esses grandes formatos também como uma forma das pessoas verem, aprenderem. E muito legal que sim, por ser às vezes uma narrativa forte, potente, necessária e super atual, isso entra nos meios de comunicação de massa. Então, sei lá, quando eu pintei um prédio com a lama de Brumadinho em frente do Teatro Municipal, falando dos operários que foram assassinados pela Vale lá, a Globo manda um helicóptero lá e fica mostrando, fica falando. E isso vai para o livro didático. Eu tenho muito orgulho de muitos livros
didático do ensino público, inclusive, e particular, estão colocando essas imagens que dialogam com a nossa realidade. Então, ensinando um pouco mais, pouquinho, né, sobre essas histórias, tanto de crimes ambientais, em nome da ganância, do dinheiro para os mesmos aí que não enxergam a realidade, mas também trazer outras narrativas indígenas, de pinturas, para além do que a gente só sabe fazer hoje em dia. Ativismo, essa junção de ativismo com arte, é uma poderosa arma de transformação social, porque às vezes o ativismo, infelizmente, afasta um pouco as pessoas que ficam ali muito, mas um ativista. Não, a arte ela pode justamente chegar, tocar o coração da pessoa, fazer ela sentir de uma outra forma. Agora, voltando para a sua pergunta, você falou como a obra tem impactado a cidade. Como eu sou um ativista que pinto muros, carroças de catadores, então a gente pode deixar a cidade mais agradável, interessante, meio cinza. Mas acho que o que eu acho que contribuiu mais foi fazendo mais visibilidade e reconhecimento para os catadores e catadoras de materiais recicláveis que fazem uma virada sustentável todos os dias. Vitor Marquesan Correia, pesquisador do Grupo de Estudos em Mudanças Climáticas, Agronegócio e Políticas Públicas da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Eu queria chamar a atenção para um elemento que, quando a gente fala de ambientalismo ou socioambientalismo, a gente está falando de um movimento político, né? E político num sentido de uma disputa por projetos de sociedade, por projetos de vida e por projetos de sustentabilidade. E nesse sentido, eu acho que a arte e o ativismo estão muito ligados pela potência que a arte tem de disputar símbolos, de disputar significados e de se fazer presente na vida cotidiana. Porque quando a gente fala dessa disputa, a gente costuma lembrar, dentro do nosso grupo de pesquisa e tudo mais, que existem populações, diversas populações, como populações indígenas, camponesas, ribeirinhas, quilombolas, que trabalham com modos de vida e cosmovisões que promovem sustentabilidade, que promovem conservação da biodiversidade, de floresta, de recursos hídricos. Mas isso parece muito distante, muito estranho para a vida urbana. E eu acho que a arte ela tem esse poder de trazer isso para o cotidiano, de trazer para a nossa realidade, de disputar esses símbolos, de disputar o sentido dos mitos e dos significados, né? Então, eu acho que a arte tem esse poder no sentido de... Ela é uma forma de episteme, né? Uma forma de conhecer o mundo, de tornar o mundo inteligível. Como é a ciência, como é a religião, como é a filosofia, é uma forma. Mas essa forma, ela tem uma potência muito única de conectar mundos. Por isso que a fala do Rafael agora achei muito incrível, a questão de vocês levarem uma exposição para dentro da terra indígena, fazer essa conexão, né, através da arte, de realidades distintas, de cosmovisões distintas, porque nem tudo é racionalizável às vezes, né? Nem tudo a gente consegue colocar em palavras ou consegue fazer sentido dentro de um outro olhar, de uma outra lente, mas às vezes através da arte, através do sentimento, que aquilo mobiliza, a gente consegue conectar mundos. E aí, conectando mundos, a gente consegue fazer essa disputa por um projeto político, um projeto de sustentabilidade e um projeto de vida. Eu lembro muito uma frase que uma professora minha falava, mentora, inclusive, professora Maria Aparecida de Moraes Silva, que ela dizia que ciência se faz com compromisso social. E isso para mim é muito forte na minha formação e é uma coisa que eu carrego muito em todo o trabalho que eu faço, porque não se trata de fazer ciência de maneira enviesada ou não sem rigor científico e tudo mais, mas de entender para quem a gente está escrevendo, principalmente para que a gente está escrevendo e o que a gente quer promover quando a gente faz o nosso trabalho científico, né? Então, eu gosto de pensar sempre que esse espaço, o espaço da ciência, é também um espaço de construir saberes, mas que não só aquele saber que está dentro da academia, que estava falando agora para a Fernanda, que eu tenho um certo horror de pesquisa de gabinete, de pesquisa de laboratório, de biblioteca, que a gente fica ali naquele mundo fechado, né? Pelo menos isso no campo da ciência política, né? Não estou falando de todas as áreas da ciência.
Mas eu gosto de pesquisa que a gente vai para campo, que a gente conhece pessoas, que a gente olha no olho, que a gente ouve histórias e a gente aprende com elas e a gente traz essas histórias. E na hora que a gente traz essas histórias, a gente valoriza esses saberes, a gente constrói em cima disso, a gente aprende e a gente tem que estar disposto a aprender, né? Porque à medida que a gente vai e a gente volta, é uma pessoa diferente também. A gente se transforma nesse processo. E nesse sentido, a gente volta tentando carregar um pouquinho disso, ser mais um agente na disseminação e na valorização desses saberes, dessas culturas e desses objetivos, em geral, valores, né? Eu acho que é a palavra mais correta. Mas sempre nesse sentido, do compromisso social do trabalho que a gente faz, entender o porquê e aonde a gente quer chegar. Fernanda Polidoro, professora do curso de Ciências Sociais do Consumo na ESPM. Pensando muito sobre esse lugar do outro que a gente pesquisa, a minha pesquisa é um tanto exótica, porque eu pesquiso influenciadoras antifeministas cristãs. E aí isso entra numa celeuma de, enfim, crise do cuidado, né, desigualdade de gênero e tudo mais. Mas aí é muito interessante porque a gente que estuda extremas direitas, é bastante difícil a gente manter a nossa sanidade e a nossa esperança. E aí, boa parte da esperança que eu busco, pensando em construir outros mundos possíveis, vem também dos povos originários. Eu tento usar como um certo antídoto para a gente não se desesperançar completamente. Então eu vejo isso como justamente um território possível, né, da gente, uma das grandes questões que a gente discute aqui é a construção de futuros possíveis. E eu acredito que essa visão dos povos originários pode ser um desses grandes antídotos para a gente pensar a crise do cuidado, por exemplo. De pensar de, enfim, tirar do foco dessa família nuclear e colocar o cuidado em torno, enfim, da comunidade mesmo, né? Que a gente vê muito essa organização dentro dos povos originários. Então, embora eu estude temas bastante árduos e complexos e duros, pensando até mesmo enquanto mulheres, de ver minhas alunas falando que querem ser esposas troféus, então eu tento buscar esse antídoto na sabedoria dos povos originários e tem funcionado bastante para eu não ficar maluca nesse processo. Esses foram os destaques do Fórum da 15ª Virada Sustentável de São Paulo. Quer continuar nessa conversa? Então ouça também os próximos episódios disponíveis. Os links para o nosso site e Instagram estão na descrição.